Nós queremos usar um texto da palavra do Senhor para uma reflexão nesta noite. Teu óculos, meu amigo. Capítulo 6 de Mateus. Na quarta-feira passada, a gente está usando alguns salmos. Eu falo que são os salmos do meu coração. Estávamos pensando na quarta-feira sobre o Salmo 37, aquele que diz que a gente tem que entregar ao Senhor, confiar nele. O mesmo salmo diz que a gente tem que deleitar no Senhor e Ele vai conceder o que deseja o seu coração. Na verdade, o Salmo 37 foi um salmo que eu escolhi em uma semana muito corrida, muito agitada, porque nós estávamos entre o hospital e em casa. Então a gente estava em uma correria muito grande e o coração estava também um pouco acelerado. Eu cheguei em casa e comecei a me deleitar nesse salmo, e entendendo que nada acontece se a gente não faz uma entrega de verdade de nossas ansiedades, dos nossos medos ou o que está por vir. E de verdade eu descansei no Senhor. E a gente estar em um hospital público é algo extremamente difícil, porque são cenas constantes e diárias. No meio da calmaria, vem pessoas machucadas, feridas, atropeladas. Pessoas que não têm leito, pessoas que estão no corredor. Pessoas do nosso lado aflitas, sem consolo, sem conforto. Na verdade, o hospital deveria ter bastante pastores e psicólogos e conselheiros, porque é um lugar de muita aflição, de muito medo, de muito pavor, de pessoas morrendo todos os minutos. Eu nem vou dizer a hora, porque o tempo que eu estive lá, irmãos, foi assim. Uma mãe com um filho no colo, outro machucado, um machucado. E a gente vai vendo aquelas cenas, parece que elas se repetem. Quando eu acompanhei o irmão Neilton, falecido hoje na glória com o Senhor, eu acompanhei ele por mais de anos. E o irmão Sebastião levando ele para quimioterapia, radioterapia. E eu me lembro que eu me adaptei ao Hospital do Câncer. E comecei a fazer coisas que eu tinha que fazer, porque eram 5, 6 horas. E às vezes o dia inteiro que eu ficava naquele hospital. Eu li alguns livros. E cada andar que eu subia tinha cenas diferentes. De crianças com câncer, de idosos com câncer, meia idade com câncer, pessoas com rosto, pessoas com metade de um rosto, pessoas sem nenhum olho. E cada cena daquela, eu me reporto quando eu vou no hospital, como as pessoas precisam do Papai do Céu, queridos. Pessoas que mesmo com a Bíblia, aflitas, mesmo com a Bíblia do lado, aflitas, chorosas. E não foi poucas pessoas que eu parei e orei e ministrei uma palavra. Na verdade, dá vontade de ficar ali um pouquinho, porque a gente sente a dor do outro, a gente se compadece mais, porque a gente vive uma vida muito, separada desse mundo. Cada um está vivendo a sua vida, mas na verdade, tem muitas pessoas que precisam da nossa presença, irmãos. Eu via cada idosazinha cristã, a gente lá sabia que era da Assembleia de Deus, sabia que era uma serva de Deus, agitadas, e nós parávamos, e nós conversávamos, e nós falávamos do amor de Deus. Acalma o teu coração. Cada cena, irmãos, que eu via lá era mais de medo e de pavor emocional. E tinha uma de 69 anos, eu falei: qual é o teu nome, rapaz? Por que você está tão agitado assim? Não, por quê? Acalma o teu coração, vai passar. Já tomou o remédio? Daqui a pouco você vai estar bem. Calma o teu coração. Conversei com 5 minutos, ele parou a tremedeira todinha, sentou no colo, ele deitou nem era o filho, era um amigo dele, deitou na perna dele e começou a adormecer. E tranquilo, a gente foi ministrando em cada pessoa. E eu estava pensando, irmãos, como essa vida ela é difícil quando você percebe que as pessoas estão longe da presença de Deus, mesmo conhecendo a Deus. Quantas pessoas estão vivendo assim, que conhecem Deus, mas não tem uma comunhão, um relacionamento de amor com Ele, e que faz toda a diferença.
nessa minha caminhada desta semana e assim meu coração, ele estava meio conturbado, porque, na verdade, conturbado porque a gente não sabia que cena nós íamos encontrar no outro dia, né? Uma coisa é você ver seu pai todo dia e cuidar dele todos os dias. Uma coisa é você não ver mais o seu pai. Está com frio, está com fome. Principalmente meu pai, que comia 3, 4 vezes na noite, né, às vezes. Meu pai não tem hora, sempre acordava com fome, né, irmãos? E comia de tudo. Ele não comia, não chupava uma laranja, ele chupava 6. Ultimamente que ele não podia comer mais nada. Isso, o nosso coração ficou muito, muito, muito fechado. Assim, meu Deus, papai não pode comer nada, só água, né? E a gente via essa semana todinha, a gente sem a presença do papai em casa e sem poder cuidar dele, e sem poder vê-lo, né, irmãos? O negócio, a gente não podia vê-lo. E a gente soube dessa notícia no dia da nossa irmã Geisa, que eu estava lembrando do aniversário da irmã Geisa. Nunca vou esquecer a data que meu pai faleceu, porque foi o dia que a irmã Geisa também estava fazendo aniversário. E eu tinha mandado a mensagem para ela através do Elias. Dá um cheiro na irmã Geisa. E dia 8 ela fez aniversário. Foi o dia também que a gente recebeu a notícia que nós já sabíamos. E eu quero dizer para vocês que o conforto é muito grande, irmãos. A gente já tem um consolo. Deus não vai nos consolar, não. A gente já tem um consolo. É o que eu falei pela manhã. A gente já tem um pastor. Que nada nos falta de verdade, irmãos. Um pastor que nos alegra, mesmo diante das tribulações, das enfermidades. Em relação a tudo que acontece conosco, Ele é o meu consolador. Por isso que Ele vai dizer que é o Deus de toda consolação. E hoje ali embaixo, a maioria dos meus irmãos que estava lá, e foi uma festa, meus irmãos, de gratidão a Deus pela vida do meu pai. Cada um contava um pouquinho do papai, e nós ríamos, mas nós ríamos demais. Foi uma tarde de muitos risos, de muitas lembranças, cada um querendo mandar um vídeo do plantão dele. E foi assim um dia muito alegre, muito festivo, mesmo diante da dor e do luto. Vocês estão entendendo? Porque a gente tem uma absoluta certeza para onde o meu pai foi. Essa eternidade, ela mora e está enraizada no nosso coração. Uma alegria tremenda no nosso coração, regozijo de que a gente cumpriu o nosso papel. E isso que alegra o meu coração. Saber que a gente cumpriu o nosso papel de servo de Deus, de filhos. Eu tenho certeza que meu pai está no melhor lugar do mundo. Do mundo não, do céu, porque o mundo é aqui. Ele está realmente nas mansões celestiais. E é uma gratidão muito grande para todos nós e para vocês que oraram por nós e que nos abençoaram com as intercessões. E eu tenho certeza que um dia nós estaremos lá, no dia e no Kairós de Deus. Então, hoje foi assim, eu falei, que dia bom. Papai faleceu ontem, mas que dia bom foi hoje. Que alegria, irmãos. Que essa alegria seja repassada para a sua vida, para a sua família, para a gente nunca desistir dos nossos pais, nunca desistir dos nossos filhos, dos nossos parentes, da nossa parentela, de que é possível, sim, no meio de muitas lutas, a gente cuidar um pouquinho do outro. Eu louvo muito ao Senhor e eu sou muito grato ao Senhor. Não tenho uma exposição bíblica aqui hoje, não preparei um sermão, mas eu quero abrir no capítulo 6 de Mateus e quero lembrar dessa oração de Jesus. Uma oração que todo mundo conhece. A oração do Pai Nosso. Eu vou ser bem objetivo e as pessoas ficam preocupadas. Quando o pastor é muito objetivo, ele passa do horário, né? Então eu quero usar esse texto, irmãos. Da mesma forma que eu disse pela manhã que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o mesmo Jesus que vai fazer a oração e nos ensinar. Essa oração é de todos nós. É uma oração que você pode fazer todos os dias. Na verdade, nós sabemos orar. Porque orar é uma busca incessante da presença do Senhor todos os dias em nossas vidas. E é isso que Jesus ensina aos seus discípulos, porque eles pedem Jesus para ensinar eles a orarem.
Jesus no versículo 5 diz: e quando orardes, não sejais como hipócritas. E a gente sabe aquela oração da praça, onde um orava e se gabava, todo mundo via. E o outro orava: sou um pecador, tem misericórdia de mim. Pois gosto de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a sua porta, ora a teu pai em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de vãs repetições inúteis, como faziam os gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai conhece o que necessitais antes de pedir a Ele. Quem se lembra desse texto? Domingo passado, Eric pregou nesse texto. Amém ou não amém, irmãos? Estão lembrados? Então, foi a reflexão tão abençoadora do nosso irmão Eric. Quero, meus irmãos, pensar sobre esse texto aqui. Portanto, orai desse modo: Pai nosso. Ele não disse o meu Pai, o Pai nosso. E aí, Bruno, Pai nosso foi milagroso, né, querido? O Pai nosso que estás no céu interviu e agiu, e agora a Rafaela vai ser mãe. Que pai amoroso, né, irmãos? É o pai das grávidas. 3 grávidas ao mesmo tempo, quase, né, irmãos? E a gente tem que olhar para esse pai e dizer: Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque Tu és um Pai nosso. E sendo Ele Pai nosso, a gente precisa fazer algo que todos os dias a gente tem dificuldade para fazer. O texto diz: Pai nosso que estás no céu. Ele não somente está nos céus, Ele está aqui. Ele é presente. E é um Pai que mantém relação com a gente, se a gente quiser. Não é verdade? Por isso que Ele entra no seu quarto. Mas não importa o quarto, é aonde você está. É aonde você sente a presença de Deus. Não importa. Ele nos ensina no secreto, mas o secreto pode ser em qualquer lugar. Pode ser em uma esquina, dentro do carro. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Pascoal Piragibe, ali da PIB de Curitiba. Ele perdeu a esposa recentemente. Ele falou que muitas vezes ele pegava o carro dele, ia para debaixo de uma árvore e ia pedir ao céu sobre a sua esposa. E Deus agora, depois de muito tempo mesmo enfermo, na cadeira de rodas, o Senhor levou. E Ele falava para nós assim: não importa onde nós estamos. E é isso que Jesus vai dizer: não importa onde nós estamos. O seu lugar secreto é onde você está, em comunhão com Deus que é secreto, te vê e diz a palavra que te recompensa. Mas mais do que isso, Ele é o Pai nosso, porque às vezes a gente acha que esse Pai nosso, Ele é nosso somente. Jesus não morreu somente por uma pessoa, somente por mim. Ele morreu por todos. Ele amou todos. Ele se preocupou com todos. Então, todas as vezes que a gente pensa nesse Pai Nosso, não é o Pai da Igreja Batista de Jardim Maracanã. Esse Pai Nosso é meu e seu. E Ele ouve, meus irmãos, até os pecadores. A oração feita com fé chega aos céus independente se somos cristãos ou não. E quantas pessoas, meus irmãos, que nunca tiveram encontro com o Senhor Jesus, tiveram encontro com Ele quando fez uma oração. Eu não esqueço da minha sogra, dentro do centro de espírita. Ela fez uma oração. E o Senhor acolheu a sua oração. E o Senhor a libertou. Não somente a irmã Graciete, mas libertou a Cristiane. Libertou o Gilson. Libertou a sua família. Vocês estão entendendo que não importa onde nós estamos e quem você é, Deus ouve a sua oração. Pai nosso que estás no céu. Ele está no céu. E Ele está aqui nesta noite, nesse momento. Está onde você está agora.
com as suas lutas, com as suas tribulações. A ideia é, continue orando ao Pai Nosso. Ele diz, santificado seja o teu nome. E esse momento que a gente precisa entender sobre essa ideia de santificado seja o teu nome. Deus não é santo? O que a Bíblia diz? Sede santo porque eu sou? A minha pergunta aqui nesta noite, você pode se santificar? Você pode se purificar? Alguém aqui tem poder de se purificar por si mesmo? Nenhum de nós aqui. Por isso, meus irmãos, que eu tenho aprendido que a oração do Pai Nosso nos dá a possibilidade de entender que só quem pode me santificar e me purificar é o Pai. Talvez nesse exato momento você pense assim, pastor, a minha vida está assim, não tem jeito para mim. O meu filho está assim, o meu casamento está assim, o meu cônjuge está assim, o caos está instaurado na minha vida, da minha família. Meus irmãos, no poder que há no nome de Jesus, no nome desse Pai, que é soberano, peça a Deus nesta noite, em nome de Jesus, diga para Ele assim, Senhor, santifica o meu casamento, santifica, Senhor, a minha comunhão com o Senhor, santifica os meus filhos, Senhor, santifica toda a minha família, santifica meu ambiente, a minha casa, todo lugar que eu colocar a planta dos pés, santifica, purifica. A ideia de que eu não posso, mas Deus pode mudar o quadro da sua vida, da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos. Há um milagre, irmãos, quando você ora para Deus te limpar, te purificar, porque você não pode. É por isso que a Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos limpar, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Senhor, santifica os meus filhos, consagra os meus filhos, porque eu não posso nem consagrar meus filhos. Tem muita gente querendo se consagrar. Eu vou me consagrar. Você não pode fazer isso. É Deus que consagra, é Deus que purifica, é Deus que santifica, irmãos. Toma posse disso. Quando você faz essa entrega, quando você deleita no Senhor, quando você diz, Pai nosso que estás no céu, Ele está no céu e se manifesta aqui na terra, aonde você está nesta noite e aonde você está agora, através desse culto online. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, porque é o nome dEle. E aí quando você pensa no nome dEle, as lições são grandes, porque no versículo 10 é tão forte, é tão poderoso, porque quando a gente pensa no versículo 10, ele diz, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, ou seja, venha a nós o teu governo, ou seja, Senhor, governa na minha vida, seja o governo da minha vida. Toma posse da minha vida, eu já me santifiquei, eu já me purifiquei, eu já fiz tudo que estou fazendo, mas peça a Deus, porque a palavra aqui no grego, eu não entendo de grego, nem hebraico. Quando eu fiz o seminário, quando eu estudei teologia, eu não sabia nada, eu tinha pessoas para me ajudar. O pastor Sinclair que pregou aqui no mês de setembro, é ele que me ajudava muito nas minhas matérias. Sinclair sabe o que é grego e hebraico, eu fugia de grego e hebraico. Eu estudo, eu faço algumas coisas lá e procuro ver no grego, mas eu não sei nada de grego. Mas o grego diz que soberano aqui, a palavra é basileia. Ou seja, Ele é soberano, Ele está reinando, Ele tem todo o poder para mudar a sua vida, a minha vida. Está dizendo que Ele aceita. Quando você entende que o reino de Deus está dentro de você, querido. É por isso que a Bíblia fala, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Basileia. É Ele que governa. Não tente governar a sua vida por você mesmo. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, deixa Deus governar a sua vida, seu casamento, seus filhos, sua família. Ele tem o governo, Ele tem o poder. Por isso que a gente canta, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Vamos lá. Tudo que existe
acontece, tu sabes muito bem, ó, tu és tremendo, ó, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Irmãos, o reino de Deus não é um reino de mentiras, de falsidades. O reino de Deus só é possível ser estabelecido na tua vida quando você confessa seus pecados, quando você se quebranta diante do Senhor, quando você reconhece suas fraquezas, quando você entende aquilo que Jesus diz, que está lá em Mateus, no capítulo Mateus capítulo, gente, esqueci aqui, mas Romanos capítulo 14 vai dizer isso para nós no versículo 7, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o quê? Diz a palavra, mas de justiça, de paz, de alegria e no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, irmãos. Quando nós estamos buscando ao Pai, quando nós estamos pedindo para o Pai do céu para santificar a minha vida, quando nós estamos pedindo, Senhor, seja soberano na minha vida, Basileia, toma posse da minha vida, governa a minha vida, governa a minha família, Deus muda, irmãos, a nossa vida. E eu tenho aprendido com Deus, através da minha vida, Deus também muda outras pessoas. Esse é o segredo do Evangelho, esse é o poder de Deus. Então peça ao Senhor, reina na minha vida, reina, governa, seja soberano na minha vida, não somente hoje, mas para todo sempre. É isso que o Senhor nos chama, é isso que Jesus ensinou, é isso que Jesus sempre ministrou para nós. A sua grandeza, o reino do Senhor é grande, nós precisamos desfrutar, queridos, desse reino. Versículo 10, ele vai mais ainda, ele vai trabalhando na questão do domínio, da presença dele. Ele fala isso de uma forma muito poderosa, para que então a minha vida seja esse sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o meu culto inteligente, que é o seu culto inteligente. É isso que o Senhor nos chama a atenção. Rogo, pois, meus irmãos, que apresenteis, como ele diz, pela compaixão de Deus, não pela minha compaixão, para que a gente se apresenta o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente. Então ele diz, olha, por favor, não se conforme com esse mundo, mas transforma este mundo pela renovação do vosso entendimento, para que você então entenda e experimente a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, queridos. Que nós nesta noite venhamos aprender tantas coisas que o Senhor nos ensina e nos orienta e nos capacita. Versículo 11, o pão nosso de cada dia. Meus irmãos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Qual é o segredo, meus irmãos, das lições do Pai Nosso? Quando a gente pensa no alimento, nos dias de Moisés no deserto, o alimento não era para ser recolhido para guardar. Lembra disso? E o Senhor falava a Moisés e os seus sacerdotes, olha, é para recolher o maná somente hoje, não guarda. E as pessoas não entendiam. E às vezes a gente não entende também ainda hoje, que o pão nosso é diário, que a minha relação com Deus, um Deus que me santifica, que Ele é soberano na minha vida, eu entendo que quando Ele faz isso, Ele realiza esses mistérios espirituais do céu, quando Ele invade a minha vida, eu entendo o seguinte, querido, que o Senhor vai sempre cuidar de nós. Ele vai cuidar do seu dia a dia, Ele vai cuidar da minha família, Ele não vai deixar faltar nada que eu precise.
para o meu sustento diário. É por isso que esse texto me ensina muito. O Salmo 55, versículo 22 diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará, e jamais permitirá que o justo seja abalado. Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmãos, quem é o pão nosso de cada dia? Jesus nos ensinou isso no capítulo 10. O pão que desceu do céu e que dá vida o quê? A humanidade. Jesus, Ele é o meu pão da vida. É o meu café espiritual diário. Ele tem que estar na minha refeição diariamente. É o pão nosso de cada dia, é a minha relação de amor com Deus. O mundo está conturbado, mas a minha relação com Deus não, irmãos. Nada pode me afastar. E quando você precisar desse alimento chamado Jesus, Ele está sempre perto da gente, irmãos. Ele nunca se afasta de nós. Ele vai cuidar da gente, Ele vai nos alimentar. E é tão bom, irmãos, a gente estar alimentado do pão que desceu do céu. Quantas pessoas no Novo Testamento foram alimentados do Velho Testamento pela presença gloriosa de Jesus. Portanto, que cada um de nós que estamos aqui jamais venhamos nos inquietar com o dia de amanhã. O dia de hoje está bom demais. O que você viveu hoje está bom demais, querido. O que Deus tem dado para você hoje está bom demais. Agradeça, tenha um coração agradecido, irmãos. O que o Senhor nos ensina no Sermão do Monte? Eu vou ler esse texto aqui de Mateus 6, versículo 31 e 32. A gente se preocupa sempre com o dia de amanhã, irmãos. O dia de amanhã, cada dia, deixar para lá. Ele diz assim, olha, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque o mundo, os gentios, é que procuram essas coisas. Ele diz então, irmãos, pois o vosso Pai Celestial sabe tudo que eu e você necessitamos. Sabe ou não sabe, irmãos? A gente que não se preocupa, a gente não pode, não deve nos preocupar com o dia de amanhã. Ele vai cuidar. A sua agenda já está toda deliberada pelo Senhor. Mas a primeira agenda nossa é buscar o reino de Deus, manter comunhão com Ele. Irmãos, as coisas se abrem para nós, Ele nos abençoa. E quantas pessoas aqui e que nos ouvem têm a certeza absoluta que Deus está cuidando de você e de mim. Eu tenho certeza. Deus cuidará de ti a cada dia, proverá. Não é isso o cantor cristão que diz? Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. O que Pedro ministra para nós? Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. 1 Pedro 5,7. Porque ele tem cuidado de vós. Quem é que cuida de nós, irmãos? Eu sou extremamente agitado e ansioso. E todos os dias eu me lanço, dizendo, Senhor, Tu me conhece. Tu sabe que a gente é humano. Cuida de mim, Senhor. Cuida das minhas ansiedades. Cuida dos meus medos. Cuida de mim. E eu lanço para Ele todos os dias. É por isso que nos momentos mais difíceis, Deus me lança no braço dele, é assim mesmo, no colo dele, porque Gideão não pode. E alguém me disse, pastor, tem que descansar. Eu tenho que descansar. Todos nós temos que descansar. Mas o melhor descanso, irmãos, é nos braços do Pai.
É Ele que cuida da gente. E por fim, irmãos, vou deixar as demais lições para lá, porque já passou o horário. Versículo 12 diz algo tão poderoso para nós. Diz o quê? Perdoa as nossas dívidas. Gosto muito da frase de Luther King. E diz que o perdão é um catalisador que cria ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. E é verdade, irmãos. O perdão é o método pelo qual Deus opera. É assim que Deus trabalha. E é assim que devemos trabalhar. E o perdão aqui, volto a dizer, não entendo nada de grego, mas tem a ver com afime, significa ser redimido da punição que lhe era devida. Completa remoção da ofensa. Significa exoneração, liberação. Significa ser solto, ir embora, não prender, não reter. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa aprender a perdoar como Deus perdoou cada um de nós. Porque o perdão gera liberdade. No perdão não tem lugar para rancor, mágoas. Eu convido você sempre, e ano que vem já disse, compre esse livro. Nosso irmão Ricardo já está lendo. Iscas de Satanás. É um livro que a gente vai estudar, para a gente entender que a gente não leva nada nesta vida se a gente continuar magoando, ofendendo, fazendo o outro sofrer. E saber lidar com as ofensas, porque eu e você todos os dias, ou alguns momentos, você é ofendido e magoado, dentro da relação familiar, na igreja, fora da igreja. Aprender a lidar com o perdão. Talvez aquela pessoa não estava bem naquele dia, e você guarda as mágoas, os ressentimentos. Isso faz um mal enorme para as nossas vidas. Ele diz, há duas situações pelo qual devemos perdoar. Mateus 5:23 já nos diz isso. Quando estivermos na condição de ofensor, quando estivermos na condição do ofendido. Lucas 17:3, de 3 a 4. A grande lei da lição é essa, irmãos. Perdoai e sereis perdoado. Em outras palavras, à medida que você solta o outro, você é solto. Isso é uma verdade. À medida que você prende o outro, você prende também. E as bênçãos são o que? Retidas. Jesus ensinou que não as limite para essa ação minha e sua de perdoar e perdoar e perdoar. Por isso que o Senhor nos ensina, e eu encerro com um salmo que diz assim. Salmo de Davi, vou pular e vou deixar no capítulo de Mateus, bem pertinho aqui para vocês acompanhar comigo. Versículo 14 do Salmo de Mateus 6. Olha como diz a ideia da liberdade, sair da prisão. Porque se você perdoar aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial faz o quê? Perdoa você também. Olha, irmãos, a liberdade que o Senhor nos dá. Quem está falando é Jesus de Nazaré, irmãos. Que coisa linda, estupenda e maravilhosa. Porque é assim que Deus trabalha. E é assim que nós devemos trabalhar. Assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E Ele diz, olha, não deixa cair em tentação. Vou terminar com essa parte aqui, queridos, que é muito importante. Não nos deixa cair em tentação, mas, diz o texto, livra-nos do mal. Ou seja, resista à tentação. Porque certamente a tentação sempre vem sobre nós, irmãos, para nos tirar o quê? Da graça de Jesus. Quantas vezes você se vê tentado por tantas coisas ao seu redor, para você sair da graça, para você perder a bênção? É em todo lugar, irmãos. Tem sempre alguém para tirar você do sério, para puxar o teu tapete. Tem sempre. Aí, se você estiver sob os cuidados do Pai,
vivendo um momento de vigilância constante, diária, você vai entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Você vai repreender isso e não vai levar para o seu coração. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5:8, todo mundo conhece esse texto: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao seu redor como leão, como rugindo, procurando alguém para devorar. Ao contrário, cada um é tentado, diz a palavra de Deus, pela sua própria cobiça. Quando este atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá lugar ao pecado. E o pecado diz o que, irmãos? Uma vez consumado, gera morte. Aí você perde a bênção de Deus. Não permita perder nunca a presença e a bênção de Deus. Por fim, irmãos, o Senhor diz o seguinte: nós somos tentados. Quem aqui, irmãos, não foi tentado em algum momento? Quem aqui não caiu? Nós somos tentados a cair todos os dias, por isso que a gente tem que estar vigilante. Jesus não foi tentado no deserto, no capítulo 4 de Mateus? Quantas tentações vieram sobre Jesus, e ele responde com a palavra de Deus. Irmãos, é com a palavra de Deus que a gente vence a tentação. Porque Jesus vai dizer, e isso é tão claro para nós, tão evidente, em 1 Coríntios 10:13 diz: não vos sobrevirá, não chegará sobre a sua vida nenhuma tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá para que sejais tentado além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá, e eu gosto dessa palavra, livramento, de sorte que possais suportar. E a gente só suporta, irmãos, debaixo da graça de Deus. E nós precisamos entender isso. A gente precisa trabalhar essas lutas espirituais que são constantes em nossas vidas, na minha vida e na sua vida. E ele termina: pois teu é o reino, o poder, a glória e amém. Portanto, irmãos, vamos fugir do mal. Vamos fugir do mal. O que diz o Salmo 1, irmãos? O que diz o Salmo 1? Para nós, irmãos, para a gente completar no Salmo 1. E a gente sabe que o mal é obra de Satanás, a tentação é obra de Satanás. E se a gente não entender isso, a gente perde a bênção do Senhor. Por isso que Paulo escreve à igreja de Tessalônica 5:22: abstende-vos de toda forma do mal, ou seja, tudo que é ruim, tudo que você está sentindo chegar à tua vida, repreenda isso. Fuja, se possível, do mal. Como é feliz, irmãos, aquele que não segue os conselhos dos ímpios do mundo, e não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta onde? Na roda dos zombadores, algumas versões escarnecedores. Ao contrário, faça diferente. Sua satisfação está onde? Na palavra do Senhor, na lei do Senhor. E você tem que fazer o quê? Meditar de dia e de noite. Então olha o que o Senhor nos chama através do salmista Davi: meditar de dia e de noite. Porque se você meditar de dia e de noite, se você fizer essa oração do Pai Nosso aqui, que estás no céu, pedir a Deus para te santificar e dizer que Ele é soberano na tua vida, querido, a tua vida vai ser como uma árvore plantada à beira das águas. Não qualquer água, águas correntes que vão fluir na sua vida, que diz o texto, vai dar o fruto no tempo certo. E diz ainda, irmãos, que as suas folhas não caem. Ele está me comparando, eu e você, quando a gente vive uma vida na presença do Senhor, não somente fazendo a oração do Pai Nosso, mas tomando a palavra de Deus como preciosidade na sua vida. Suas folhas não murcham, e tudo que você faz prosperará. Não é o caso aí dos ímpios. São como a palha e como o vento, e o vento faz o que com a palha? Leva. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores estarão na presença do Senhor, na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é o quê? Destruição. Que Deus, irmãos, nos abençoe nesta noite. Que Deus nos ajude nesta semana a fazer a oração do Pai Nosso
qualquer oração que você fizer, onde Deus é exaltado, glorificado na sua vida, na sua família. Que Deus nos abençoe.